conhecer, entender, ouvir, para poder falar com experiência própria. Não é o Deus dos meus pais, não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Saul, no final da vida dele, ele chega para Samuel e fala assim: consulta o Senhor teu Deus. Não era o Deus de Saul, era o Deus de Samuel. Você, quando é testemunha capacitada pelo Senhor, não é o Deus do pastor John Kleber, não é o Deus do pastor Larry, não é o Deus do pastor Giovanni de Jesus, é o seu Deus, porque o Espírito te capacitou para ser testemunha, porque você é uma testemunha, porque você experimentou, porque você viveu, porque você provou, porque você sentiu na carne o que é ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E para isso, o Senhor pode nos permitir passar por situações das mais adversas e as mais difíceis possíveis, para provar se nós realmente estamos dispostos a testemunhar do Evangelho e sermos missionários, de levarmos esse Evangelho adiante. Paulo lhe disse: sou prisioneiro, estou em cadeias por causa do Evangelho. Mas ao mesmo tempo ele dizia também: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Um homem comprometido, envolvido no processo. Ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Ele fala: falo como louco, mas se eles são apóstolos, eu sou mais ainda. Se os caras aí batem no peito dizendo que eu sou teólogo, eu sou mais do que eles. E falo por quê? Vamos abrir aí 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quem encontrou diz amém. São servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido. Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e em perigo de morte várias vezes. Gente que não é testemunha, porque ele não está disposto a se envolver a ponto de dizer como o apóstolo Paulo: passei açoites, perigos de morte. Ele continua dizendo: 5 vezes recebi do judeu 39 açoites, ou em algumas traduções uma quarentena menos uma. Se não me engano é Flávio Josefo que descreve o que as pessoas que passavam por esses açoites diziam acerca dessa quarentena menos uma. Diz que o primeiro terço, ou seja, as 13 primeiras, abriam sulcos nas costas, nos lombos, buracos. É como se passar uma faca assim e abrir e ficar aquelas brechas. Primeiro terço. O segundo terço era como se jogasse chumbo derretido dentro desses sulcos. E o terceiro terço, a pessoa perdia o controle sobre as necessidades fisiológicas, ou seja, defecava e urinava pelas pernas abaixo. Paulo disse: eu recebi 5. Ele foi pentacampeão. Muita gente abandonando o chamado e saindo da igreja por causa desse perigo aqui. Ele fala: perigos entre o que aí? Entre falsos irmãos. É esse nível de testemunha que nós precisamos alcançar. Você tem que estar envolvido no processo a ponto de, se preciso for, morrer e testemunhar daquilo que você tem vivido e tem passado. É o resumo de um homem que é testemunha. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé.